Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvo a Deus pelo tempo que me foi concedido. Isso para mim é uma prova de confiança. Eu agradeço muito. Louvo ao Senhor pela vida do pastor Milton, que nos dá sempre essa oportunidade. E eu queria dizer que, para mim, na verdade, 40 minutos ou uma hora, para mim, ainda é pouco, porque a vontade que nós temos de compartilhar as coisas e os secretos de Deus é alguma coisa que dá tanto prazer, irmãos, que não dá vontade de a gente parar. Certa vez nós fomos pregar numa igreja lá em Tiba e o pastor me falou: você tem toda a liberdade e pode pregar quanto você quiser. Eu falei: pastor, o senhor tem certeza disso? Eu preguei 2 horas e meia, irmãos, ali. E no final, para a glória do Senhor Jesus Cristo, os irmãos estavam perguntando quando é que nós poderíamos voltar para pregar novamente. De maneira, irmãos, que o compartilhar a palavra de Deus é alguma coisa que tem que trazer prazer e gozo para a nossa alma, ainda que a palavra seja dura e a palavra seja de exortação. Dessa maneira, irmãos, eu creio e tenho já percebido e já estou, assim, de alguma maneira emocionado, porque eu sinto a presença de Deus neste lugar. E Deus, Ele está querendo falar conosco a respeito de algo que Ele, desde o princípio do culto, Ele já está falando. Nós vamos dar continuidade ao que Deus tem para nos ensinar nesta manhã. Eu gostaria então, de, sem perda de tempo, porque o tempo é precioso, convidar a igreja para lermos o texto básico que eu vou usar para a ministração da palavra do Senhor hoje. Está no livro de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Na verdade, quando nós somos convidados a pregar numa igreja que não é a nossa própria denominação, nós temos algumas condutas de éticas que nos levam a nos limitar a pregar não a respeito de doutrina, por uma questão ética pastoral. Mas existe um tema, pastor, doutrinário, que eu me permito pregar em qualquer lugar, que é a respeito do amor. Então, nós vamos dar continuidade ao que Deus está falando conosco já há várias semanas a respeito do amor, ok? Ontem nós estávamos inclusive fazendo aí um curso, um seminário aí de um pastor que veio de longe, lá dos cantos de Nagoya, Haiti, por ali, e eu estava comentando com ele que é maravilhosa a palavra de Deus e nos aprofundarmos na palavra de Deus, porque existe um conceito que eu li e achei muito interessante num dicionário exegético que chama-se Vini, dicionário Vini, do Antigo e do Novo Testamento, a respeito das expressões das palavras no seu significado original. E existe um conceito nesse dicionário que diz o seguinte: a Bíblia, a palavra de Deus, ela é simples na sua profundidade, mas profunda na sua simplicidade. De maneira que nenhum tema e nenhum assunto da palavra de Deus é fechado. Pelo menos assim eu tenho aprendido. Tudo que nós formos estudar, Deus vai acrescentar, Deus vai aprofundar, tanto no conhecimento como no prazer de estarmos na revelação de Deus. Porque a palavra de Deus nada mais é do que a revelação dele próprio. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8 apenas. Eu vou usar o texto como nosso texto-chave básico de hoje, que diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Amém? Ok. Eu gostaria de fazer uma breve oração. Curvem suas cabeças. Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, porque sinto a Tua presença nesse lugar. O que me dá, Senhor, meu Deus, a convicção de que o Senhor está aqui para nos ensinar nesta manhã, Senhor.
Vem, Senhor meu Deus, para nos ensinar e falar não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor meu Deus. Nós, Senhor meu Deus, nos submetemos à Tua palavra, porque a Tua palavra tem a Tua autoridade, Senhor meu Deus. Ensina-nos e através do Teu Espírito Santo, ministra os nossos corações. Exorta-nos, Senhor meu Deus. No nome de Jesus Cristo é que nós Te pedimos agradecidos. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, esse tema pode parecer um tema bastante já explorado, comentado, pregado em todos os lugares. Mas como eu disse, a palavra de Deus, ela não tem fim, ela não fecha, ela é profunda, ela vai se aprofundando cada vez mais. À medida da nossa sede, à medida da nossa busca, Deus vai se revelando para cada um de nós. Eu queria dizer, irmãos, que numa breve introdução, que eu já estudei muito na minha vida e me aprofundei em vários temas, doutrinas básicas da nossa fé, que são muito importantes para a nossa caminhada. E eu cheguei a algumas conclusões depois de estudar muito a palavra de Deus. E uma das conclusões que eu chego é a de que quando nós realmente entramos em contato com a revelação maravilhosa de Deus, através da Sua palavra em nossas vidas, nós começamos a entender que nós não sabemos nada, dependemos dEle, precisamos dEle. Aleluia. Na verdade, irmãos, eu sinto a presença de Deus. Na verdade, irmãos, o muito estudar para o ser humano que ele está afundado em pecado é alguma coisa perigosa, no sentido em que aquele conhecimento que ele vai adquirindo à medida que ele vai estudando pode corrompê-lo. De que maneira? Através da vaidade do conhecimento. O homem ele pode entender que ele sabe, ou ele pode começar a achar que ele conhece a Deus, quando na verdade não conhece. O grande perigo, irmãos, e nós temos aí visto em alguns lugares, mesmo na internet, irmãos que se dedicam a estudar a palavra de Deus com esmero, com responsabilidade, com temor, muito aprofundadamente. Irmãos que acabam estudando mais do que muitos pastores. Eu conheci irmãos que estudam a palavra de Deus de 3 a 4 horas por dia. E o que me entristece, irmãos, é que nós vemos que essas pessoas que se aprofundam cada vez mais no próprio envaidecer de conhecer a palavra de Deus, se torna alguém carnal, arrogante e prepotente. Na verdade, aquele que vai estudando a palavra de Deus e realmente vai encontrando a revelação de Deus para a sua vida, tem que entender que ele não é nada, que depende de Deus. Inclusive, para se manter, porque a vida e o sopro de vida vem dele. De maneira, irmãos, que hoje, depois de estudar muito a palavra de Deus, eu vejo as pessoas e identifico logo o servo e o verdadeiro servo, onde a autoridade de Deus não está na quantidade de estudo que a pessoa tem, mas na quantidade de obediência que essa pessoa produz na sua vida. Eu gostaria então de falar um pouco hoje a respeito de um tema muito abrangente e profundo. Se tivesse que dar um tema para esta mensagem, eu diria a lei do amor. Vamos mergulhar nessa mensagem. Presta atenção. Deus, ele começa no livro de Êxodo, depois que está formado um povo de mais de 2 milhões de pessoas, que se formou no Egito por escravidão. Ele vai e ouve o clamor deste povo, porque esse povo ouviu a respeito de um Deus
que é criador de todas as coisas. Deus, ele envia o seu servo e resgata esse povo e o leva para o deserto. No deserto, ele começa a ensinar a respeito de quem é Deus e de qual é o povo que deve se chamar por seu. No deserto, ele começa a sustentar esse povo através do maná. E ele começa a ensinar, olha só, ele começa a ensinar a respeito da santidade de Deus na providência do sustento desse povo através do maná. Porque na sexta-feira, no sexto dia, ele dizia para o povo: no sábado vocês não vão colher o maná. Vocês vão colher na sexta-feira o equivalente a 2 dias para o seu sustento, porque no sábado vocês vão reservar e parar para que santifique a Deus. E ele então, Deus, começa a ensinar a este povo a respeito da santidade de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. E, por pressuposto, o seu povo tem que se santificar. Deus, ele começa a ensinar a respeito da lei ao seu povo através da providência. Eu tomo isso para nossos dias de hoje e digo para vocês que Deus, ele nos ensina no deserto, na dificuldade e na dependência que nós temos que buscar em Deus. Deus, ele está conosco. Deus, ele nos sustenta, porque ele é o dono da vida. De maneira que nós não podemos fazer absolutamente nada sem ele. A dependência de Deus é algo primordial que Deus nos ensina, como sua soberania. E através das dificuldades, das nossas lutas, é que ele nos ensina a respeito de santidade. Amém, irmãos? Deus, portanto, ele começa antes de parar no Monte Horebe, no Monte Sinai, para entregar a base das suas leis. E as suas leis, Deus, ele determina para quê? Para que aquele povo o seguisse. Por quê? Porque o povo dele, o povo de Deus, deveria ser um povo diferenciado, ou seja, santificado. De que maneira? Através das leis. Então, Deus, ele começa a ensinar a respeito da santidade, inclusive na guarda do sábado, ok? No meio do deserto. E de repente, então, ele para no monte chamado Sinai e manda que o seu servo, então, providenciasse ali 2 tábuas. E Deus, vocês todos conhecem a palavra, ele próprio escreve com seus dedos aquilo que nós estudamos por decálogo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, na verdade, é uma base de um conjunto de regras que Deus estabelece e expande isso no livro de Levíticos em 613 leis. Preste atenção numa coisa. Os 10 mandamentos, já que o pastor me deu um tempo privilegiado aqui para a ministração dessa palavra, eu gostaria de detalhar um pouco para vocês. Isso é muito importante. Preste atenção numa coisa. Os 10 mandamentos estão no livro de Êxodo, capítulo 20, e a partir do versículo 1. Se você lê esse capítulo 20, é até difícil você identificar e separar os mandamentos. E eu vou fazer isso porque tenho tempo para isso. Os 10 mandamentos, então, ele vai começar com o primeiro mandamento no versículo 1 do capítulo 20 de Êxodo. E diz assim, eu vou tentar resumir para não tomar muito tempo, mas diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nas águas debaixo da terra. Então, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Ok? Segundo mandamento, versículo 5. Segundo mandamento, versículo 5. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento, versículo 5, a partir do versículo 5. Terceiro mandamento, versículo 7, diz assim:
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Terceiro mandamento, ok? Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado. Lembra-te de quando no deserto eu ordenei que vocês parassem de trabalhar no sábado, para que santificasse esse dia, para que entendessem que Deus é santo e vocês precisam ser santos. Então, quarto mandamento, guardar o sábado, ok? Muito bem. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso aqui tem um fundo, na verdade, escatológico, mas não vamos entrar no assunto. Sexto, versículo 13, não matarás. Sétimo, 14, versículo 14, não adulterarás. Mandamento oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho, está no versículo 16. No 20 está o último e o mais difícil mandamento, não cobiçarás. Porque se não cobiçarás é um pecado que ninguém vê. Está intrínseco ao coração do ser humano. Isso é uma coisa muito complicada. Muito bem, o que eu queria dizer para vocês? Esses 10 mandamentos são a base da lei de Deus, através de Moisés, que foi dado no Monte Horebe, né, naquele deserto do Sinai. Está dividido em duas partes, prestem atenção. Está dividido em duas partes. Primeira parte, amar a Deus. Mandamento primeiro até o mandamento quarto. Você pode ver, está tudo relacionado com o Senhor. A segunda parte do decálogo, amar ao seu próximo, que está relacionado a amar homem. Tá? Mandamento de Deus. A partir do mandamento 5º até o 10º se refere a amar ao próximo. E presta atenção numa coisa. O primeiro mandamento que se refere a amar ao próximo está relacionado em honra teu pai e tua mãe. Não tem como você amar o teu próximo na fábrica, na escola, no trabalho, na rua, onde quer que seja, na igreja, sem você seguir esses passos. E o primeiro deles é honra pai e mãe. Está relacionado com o segundo grande mandamento ensinado por Jesus Cristo, amar ao próximo. Se você não ama, ou eles não honra teu pai e tua mãe, isso é uma forma de amor. Não adianta você tentar amar e se doar e se sacrificar pelos outros. Você não está seguindo uma ordem, uma sequência que Deus nos ensina aqui. Então, olha só, irmãos. Na verdade, a gente estudando, a gente tem conhecimento dessas coisas. E olha só que coisa interessante. Na verdade, a palavra de Deus diz, em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 22, que nós devemos praticar a palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque aquele que vem à igreja e ouve, ele acha que já pode ser considerado filho de Deus. Não é assim. Na verdade, como eu disse, a autoridade de Deus está sobre aquela pessoa, não que conhece ou que estuda a palavra de Deus, mas aquele que pratica essa palavra de Deus. Existe uma camiseta que eu ouvi falar que tem no Brasil, que eu queria ter muito, que eu queria usar muito, que diz assim: eu sou, está escrito assim na camiseta, eu sou a Bíblia que se lê. Ou seja, tudo que está contido na Bíblia, você tem que ser. Existe um versículo que resume esse conceito básico tão importante. Está em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens.
estando já manifestos como a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nós temos que ser a Bíblia que se lê. Muito bem, irmãos. Depois do resumo desse decálogo que foi dado no Monte Sinai, Deus então ele começa a destrinchar e detalhar toda a conduta para o seu povo. E isso se resume em 613 leis que são ensinadas a partir do livro de Levíticos. Ok? No livro de Levíticos é ensinada 613 regras que o homem deve seguir para ser um povo separado por Deus, santificado por Deus, para servir um santo e glorioso Deus. E essas 613 leis, os judeus atentam cumprir até hoje. Mas, na verdade, essas 613 leis, que são e deveriam ser cumpridas pela vontade, pelo esforço, pela conduta do homem, o homem não consegue cumprir. Então, vem a providência de Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se torna carne e habita em nosso meio. E Jesus Cristo, então, ele vem para nos ensinar que os 10 mandamentos que foram expandidos em 613 leis, ele vai então definir como cumpridas essas leis somente em 2 leis, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Por exemplo, está em Marcos 12, isso está nos evangelhos, mas eu gosto da passagem de Marcos 12, 30 a 31, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então Jesus Cristo, ele resume 613 leis em 2. Ama a Deus e ama o próximo. E esse ama a Deus e ama o próximo, ele está justamente sintetizando o decálogo. Porque o decálogo está dividido em 2. Amar a Deus, do 1º ao 4º. E amar ao próximo, do 5º ao 10º. Então, presta atenção nisso, irmãos. É coisa tremenda. Só que, como esse mandamento sugere que nós temos que amar o nosso próximo através de uma conduta de esforço pessoal e humano, que é como a si próprio, ou seja, na carne, um homem não consegue cumprir o 2º mandamento. Então, Jesus Cristo, que é o único que tem autoridade para estabelecer e instituir um novo mandamento. Existe um novo mandamento. Está em João 13, do 34 ao 36, que diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, olha só, Decálogo 10, expandido em 613, sintetizado em 2. Aqui, Jesus Cristo, ele diz: cumpre só um, porque para cumprir este, você não consegue cumprir este sem amar a Deus primeiro. E ele diz: novo mandamento vos dou. Então ele anula aqueles 2, amar a Deus e amar ao próximo. E ele coloca isso aqui: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí o homem, ele estuda essa letra e não entende. Porque o que é e do que se trata amar ao próximo como Jesus me amou? O que significa isso?
O que significaria isso? Na verdade, toda a lei ela vai se cumprir através desse mandamento, desse novo mandamento de Jesus Cristo. E isso está repetidamente em Efésios, em Romanos, em Gálatas, mas eu trouxe alguns aqui, por exemplo, em Romanos 13:10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Toda a instituição das 613 leis do livro de Levíticos está resumido em amar. E mais nada. E mais nada. Então, é simples reconhecer um servo de Deus. Não é aquele que fica estudando dia e noite e se torna arrogante. O verdadeiro servo de Deus que tem autoridade para fazer sair uma enfermidade de um corpo é aquele que ama. Porque aquele que ama, ele está cumprindo toda a lei. Toda a lei. Gálatas 5, 13 ao 14 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei. O livro de Números, ele estabelece a contagem do povo, o censo do povo de Deus. Porque a primeira geração que saiu do Egito, ele não pode entrar na terra prometida. Por quê? Por causa de uma questão, desobediência. E a desobediência vem pela falta de fé. No livro de Deuteronômio, Deus nos ensina que a esse povo que foi contado no livro de Números, que estão habilitados a entrar na terra prometida, se crerem, ele estabelece, ele vai ratificar as leis, acrescentando 2 itens. Obediência traz bênção. Desobediência traz maldição. Isso nós estudamos por pacto palestínico, mas é a confirmação da lei e a sua obediência. Agora, toda essa estrutura formada, toda essa forma que Deus utiliza para explicar a sua santidade e fazer o povo entender que precisa ser santo para que seja chamado de povo seu, está em Jesus Cristo, resumido somente em amar. Amar. Agora, então, você fala assim, é fácil, vamos sair amando as pessoas. É? Que tipo de pessoa você ama? Você ama o seu filho? Eu amo a minha esposa. Não, eu amo aquela pessoa que é tão gentil. Eu vou fazer um almoço para aquela família porque é uma família tão abençoada. Isso é amor? Não. Quando Jesus Cristo ele diz assim que quer estabelecer um novo mandamento, ali em João capítulo 13, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, está ensinando uma questão, um conceito fundamental no Evangelho. Será que nós fizemos alguma coisa para chamarmos a atenção de Jesus Cristo, para que Ele nos amasse e através do seu amor nós encontrássemos salvação? Não. Será que alguém aqui mereceu receber ou tomar conhecimento desse amor de Cristo? Não. O amor de Cristo, que ele estabelece como um novo mandamento, é o amor não merecido. Ok? É o amor não merecido. Então,
Que nem o Enéas e o Guilherme dizem assim, olha, na Fábia tem um chinês ali. Um chinês ali esse chinês é muito bravo. Ele é a casca da ferida. Né? É esse aí que Jesus Cristo ama. É esse aí que Jesus Cristo ordena que nós temos que amar. E aquele que tem frutos do Espírito ama essa pessoa. E sabe o que é o mais surpreendente? É que quando essa pessoa cheia de rancor, cheia de feridas, cheia de como se diz, reticências no seu coração, de resquícios, de dores, de mágoas no seu coração, entra em contato com o amor, ele desaba. Sabe por quê? Porque o homem, o ser humano, ele é carente do verdadeiro amor. Então, como pastor, muitas vezes, pastor Milton, a gente realmente, como o Guilherme estava comentando aqui, na sua saudação, a gente desanima com as pessoas. Você vai, ajuda e faz, e a pessoa não, uma bênção, e não quer ouvir, e não entende, e você vai, e ajuda, e faz, e dá, e doa, e perde sono, e perde privacidade, e dá tudo para a pessoa, de repente, vira as costas para você, e ainda sai falando mal. Aí você fala assim, esse eu não ajudo mais. Deu as costas para Cristo. Deu as costas para Cristo. Nós não podemos amar quem merece ser amado. Isso não é amor de Deus, isso é amor humano. O amor de Deus é aquele que alcança aquele improvável, aquele que não merece, aquele que é chamado de escória. É esse que Jesus Cristo nos ordena amar. Então isso é uma coisa, irmãos, que o ser humano não quer fazer. O ser humano não quer fazer. E encontra, inclusive, subterfúgio, base bíblica para isso, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos dar pérolas aos porcos. Não é? Mas não. Sabe? Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz assim, tudo que vier à tua mão para fazer, faça com todo o teu esforço, porque para o além, para onde tu vais, não há nem obras e nem justiça. Nós temos que amar essas pessoas sem amor, para que eles conheçam através do nosso amor o amor de Deus. Amor que eles não conhecem, amor que eles não imaginam que possa ser possível. E você vê como Deus é quem fala, Deus é quem ministra, porque isso é exatamente a panela de feijão daqui do Enéas. É aquilo que ele mais gostava, aquilo que mais ele estava esperando. Tá? E Deus fala, não, entrega isso. Entrega o que você tem de mais valor. Isso é amor a Deus. Então você começa a entender de uma maneira diferente muitas passagens da palavra de Deus. Por exemplo, quando Deus ele requeriu de Abraão Isaac, ele não obedeceu por medo, ele obedeceu por amor a Deus. Quando você vê passagens do tipo em que Tiago, por exemplo, que foi decapitado em Roma, você vê que ele não fez isso não por outra coisa, senão por amor a Deus. De maneira que quando você lê então 1 Coríntios capítulo 13, você vê assim, que o amor não se ensoberbece, o amor não se ufana, o amor tudo suporta. E o final do capítulo 13 de 1 Coríntios diz que o amor, ele excede, ele está acima da fé e da esperança. De maneira, irmãos, que para nós cumprirmos, e para você ver numa pessoa que ele
tem conhecimento das Escrituras e é obediente à palavra de Deus, assim, é servo do Senhor e tem a autoridade do Senhor Jesus Cristo na vida dele, quando você vê que esse servo ama a Deus e depois ama ao seu próximo. Ontem nós vimos ali no estudo de que sempre a melhor ilustração para qualquer mensagem, de qualquer tema que nós formos pregar, está na própria palavra de Deus. Então eu gostaria que vocês me acompanhassem numa ilustração desse exemplo de amor que está no chamado de Maria para ser a mãe do Senhor Jesus Cristo e a reação do seu marido, José. Porque quando, na verdade, preste atenção numa coisa, a palavra de Deus diz assim, que Maria estava desposada, eles não estavam ainda coabitando, mas ela já estava desposada. O que quer dizer? Que Maria já pertencia, já estavam unidos em espírito com José. E isso é prática cultural dos judeus até os dias de hoje. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia para esta ilustração, agradecendo de novo ao pastor pelo tempo que eu tenho a oportunidade de detalhar a esse nível. Lucas capítulo 1, versículo 28 ao 31, e eu vou ler depois outras porções. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando o anjo aonde ele estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Versículo 34 e 35 agora. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ok? Aí, o versículo 38, capítulo 1 de Lucas, estamos lendo. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então preste atenção nessa passagem, que muitos talvez não tenham prestado atenção no seguinte aspecto. Quando nós estudamos a palavra de Deus, eu particularmente, busco compreender o texto, inclusive no contexto judaico, ok? Então, por isso existe a necessidade de a gente estudar antropologia, costumes, tradições, né, judaicas, porque a palavra de Deus está escrita sobre ela. E na cultura judaica, olha só, uma mulher que está desposada, ela está noiva, ou seja, ela está desposada de um homem, prometida para um homem, já vinculada ao seu noivo, espiritualmente e socialmente. Recebe a visita de um anjo, e esse anjo diz que ela conceberá um filho. Isso, para a cultura do judeu, quer dizer morte por apedrejamento. Maria tinha consciência disso. Ela sabia que se ela concebesse um filho, não tendo coabitado com José, ela deveria ser morta por apedrejamento. Então, ela teme e fala para o anjo: Mas Senhor, eu sou virgem, eu não conhecia homem na minha vida, como eu posso conceber? E o anjo fala: O Espírito do Senhor te cobrirá. Nesse momento, irmãos, o que deve ter passado na mente dela?
Ela vai falar, ela podia pensar alguma coisa, mas como as pessoas vão acreditar nisso? O que as pessoas vão julgar da minha pessoa? Se o casamento não está consumado, como eu posso estar grávida? O povo não vai entender. O povo vai me apedrejar. Mas no versículo 38, então, ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim, aleluia, conforme a tua palavra. Isso é amor, porque sacrifica a sua vida, porque põe de lado os seus interesses, os seus costumes, as suas tradições, e se entrega para ser a mãe do Senhor Jesus. Agora, por outro lado, o seu marido José se coloca na posição dele. Maria fala para ele que ela vai conceber do Espírito Santo. Olha, provavelmente qualquer homem sobre a face da terra não ia acreditar nisso, por mais religioso que fosse. Como? Isso nunca aconteceu na história da humanidade, mulher. O que você está falando? Mas sabe qual a reação dele? Olha só, amor sacrificial. Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19. Presta atenção nisso. Isso é uma coisa tremenda, irmãos. Isso é amor. Não a mulher com quem ele está se disposando, mas amor a Deus. Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19. Presta atenção nisso. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ponto. Faço uma pausa aqui. José, ele tem essa consciência. Vão matar ela. Aí, versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Se José fugisse daquela situação e sumisse, toda a culpa viria para ele, porque o povo entenderia que eles coabitaram antes da consumação do matrimônio, e ele fugiu por covardia. Ele então assumiu essa imagem, de receber a imagem de covarde, e abandonar esposa e filha, para que ela não morresse. Vocês entendem o que é isso? Abrir mão da mulher que você ama, abrir mão de uma vida e de uma família, porque ele sabia que pela tradição do judeu, ela deveria ser morta. Mas se ele fugisse na calada da noite, ninguém iria acusá-lo, e toda a culpa estaria nele. Amor sacrificial. Será que a gente seria capaz de fazer isso? Porque este é o mandamento, o novo mandamento que vos dou. Isso foi o que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Ele tomou a culpa sobre si, para que nós não fôssemos condenados. José é um tipo de Cristo Jesus. Existe, eu já estou quase concluindo, existe um vídeo na internet. Depois, quem não assistiu, eu posso passar o link para vocês, que traz a história de um fotógrafo. É um vídeo coreano. É um fotógrafo que ele está fotografando ali na rua, e de repente, acidentalmente, ele fotografa uma moça que ia passando pela calçada. Ele revela a foto daquela moça e se apaixona por aquela moça.
e vai atrás daquela moça e descobre que ela trabalha num salão de corte de cabelo. Ele vai nesse salão, a moça percebe que ele está lá, então ela assume o corte do cabelo desse fotógrafo. Eles se apaixonam, eles começam a se enamorar. Ela então começa a conviver com ele e no seu apartamento ele deixa um vidro de ácido destampado numa prateleira alta. Ela vai apalpando porque ela começa a ter curiosidade de ver as fotos do trabalho do fotógrafo. Então ela apalpa esse vidro de ácido e esse ácido cai sobre o rosto dela. Ela fica cega. Olha só, ela fica cega. E a única maneira que existe da possibilidade dela voltar a ver é dela receber a doação de uma córnea. Então ele se sujeita. E pelo que dá a entender o filme, porque o filme não é narrado, não tem voz, não tem narrativa, ele não fala para ela que é ele o doador da córnea. Ele doa a sua própria córnea para que ela pudesse ver. Entende? Daí, no final do filme, sabe o que acontece? Ele está cego, andando de bengala e de óculos escuros. Ela encontra ele e dá as costas para ele. Esse filme não é evangélico, mas eu vejo Cristo nesse homem. Sabe por quê? Porque esse é o amor ao próximo. O amor sacrificial. O amor que pode suportar tudo. O homem que doou e ficou cego para que a mulher visse, foi rejeitada pela mulher depois. Sabe o que eu vejo nisso? A nossa vida diante de Cristo. Quantas vezes, irmãos, nós não fizemos isso com Jesus? Quantas vezes nós não negamos Ele? Quantas vezes nós pensamos em nós mesmos, não em obedecê-lo? Assim, demos as costas para o Senhor Jesus. Nós somos esse tipo de pecador. E é por esse tipo de pecador, foi por quem Ele morreu. Sobre uma morte de maldição, morte de cruz. Todas as vezes, presta atenção, você está tomando conhecimento a respeito da doutrina do amor um pouco mais aprofundado hoje. Todas as vezes que você puder amar uma pessoa que você detesta e não amar, você está dando as costas para o Senhor Jesus. Porque foi por essa pessoa que não merece que Ele morreu. Sabe por quê? Porque você é exatamente a mesma coisa. Por isso, preste atenção nos mandamentos de Deus. Amar a Deus e amar ao próximo. O amor ao próximo, segundo o que nos ensina o Decálogo, começa honrando pai e mãe. Deixa de honrar pai e mãe. Você está dando as costas para o Senhor Jesus. Eu tenho tantas mágoas, tantos ressentimentos. Como é que eu vou amar? Com o amor de Cristo. Não com amor próprio. Não com amor de homem. Com o amor de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque hoje nós tomamos conhecimento de uma porção da palavra dele. E com conhecimento dele, dessa palavra, ele vai nos cobrar. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos obedecê-lo. Agora, eu queria dizer para os irmãos uma coisa. Aquele que conseguir obedecer, este Senhor Jesus Cristo chama de minhas ovelhas. Paulo chama
de os filhos de Deus. E sabe, como filhos de Deus, nós temos toda a autoridade do Senhor Jesus na nossa vida. E com a autoridade de Jesus sobre nós, eu creio, Deus continua libertando, curando e salvando através da minha vida e da tua vida. Porque o amor de Deus só pode ser conhecido e compreendido pelo homem através de outro homem. Louvado seja o nome de Jesus, homem e Deus. Obrigado, eu agradeço pela oportunidade. Deus os abençoe.